colegas formandas, formandos, senhor diretor, senhor patrono, senhores professores, senhoras e senhores presentes. Honrados sobremaneira com a escolha para limpar esta importante solenidade, sentimos-nos estimulados a dizer algumas derradeiras palavras, agora não mais como professor, e sim como colega profissional do direito, exortando-os a que pautem as suas vidas dentro dos ditames da honradez e da dignidade, dos conhecimentos auferidos no decorrer deste longo curso, mais do que o direito ao exercício de uma nobre profissão, outorgam um dever social de fazer de suas práticas profissionais um fator de mudança e alteração das realidades profundamente injustas, profundamente perversas. O nosso compromisso deve ser com a verdade e não com a mistificação. Os profissionais do direito, em qualquer dos campos em que se encontrem, não devem utilizar o saber para a consumação de resultados injustos que violem as suas consciências. O salutar princípio constitucional da ampla defesa no processo não deve basear-se em uma concepção meramente individualista, como se o direito não privilegiasse a realização do bem comum. O exercício da defesa no processo há de se realizar também uma função social, a qual deve balizar o seu caminho ético a ser percorrido. Até porque, conforme escreveu a professora Ada Pellegrini, o processo não é apenas um instrumento técnico, mas também ético. Por outro lado, como ser socialmente responsável, o profissional do direito deve efetivamente contribuir para o despertar de consciências exclusivamente voltadas para o individualismo, que tanto dificulta o integral desenvolvimento da sua personalidade e a relação de fraternidade que deve vigorar entre os homens. Que o idealismo próprio da juventude, o anseio de transformação social próprio do jovem, que, enfim, a ânsia de justiça que contamina o estudante de direito, não se apaguem jamais ao contato adverso com uma sociedade competitiva e individualista. O profissional do direito, em qualquer das tribunas, e quando falo de justiça, falo de algo concreto e não meramente formal. A justiça a que me refiro tem um verdadeiro pressuposto, que é a igualdade econômica e, por conseguinte, a liberdade social. Nesta medida, é preciso afastar a falsa ideia de que o Estado é o inimigo comum dos indivíduos, numa visão liberal e individualista, de que o cidadão deve opor-se ao Estado, como se esse não existisse justamente para a realização do bem comum. Na verdade, democratizando-se o Estado, torna-se ele um instrumento efetivo de intervenção nas relações individuais, a fim de que as desigualdades existentes entre as pessoas sejam ao menos mitigadas. Isto se faz sentido no processo civil com a intervenção do Ministério Público, quando há interesse disponível a ser tutelado pelo Estado. Como demonstrou com maestria o notável professor Caio Prado Júnior, para a maioria ou a quase totalidade dos indivíduos, não é frente ao Estado ou governo que se propõe a questão de haver ou não liberdade. Não é ordinariamente o Estado que, no essencial da vida de cada indivíduo, lhe limita a ação nas situações mais importantes de sua vida, mas sim a situação concreta de desigualdade social, que contribui na fixação dos limites e o alcance de sua ação. Vale dizer, é a posição dentro da estrutura econômica da sociedade que restringe ou subtrai a verdadeira liberdade do indivíduo. A toda evidência, sem uma sociedade igualitária, o direito não serve à justiça. A liberdade jurídica é meramente um valor sem concretização prática, é uma mistificação.
O Estado Social de Direito é o objetivo próximo a ser alcançado, como meio de conseguirmos, mais adiante, uma sociedade verdadeiramente fraterna, onde o governo dos homens possa ser substituído pela mera prestação de bens. Que seja utopia, pois sem ela talvez não vale a pena viver. Ninguém, e muito menos, senhores e senhoras, poderão se furtar à luta, qualquer que seja a trincheira, por esses ideais. Ao menos devem contribuir, pelo exemplo do seu concreto labor cotidiano e pelo tráfico das ideias que produzem. Por tudo isso, tem integral razão o renomado jurista Fábio Conter Comparato, quando diz que no Estado de Direito, ao advogado, como titular da competência profissional exclusiva, caberá a tarefa de manejar os instrumentos jurídicos para a realização dos objetivos constitucionais de transformação social, a função social do advogado. Não é possível esmorecer jamais. É necessário ter como convicção que a nossa sociedade certamente não será a dos poetas mortos. Muito obrigado. Ao encerrar a presente solenidade,